Por quanto tempo o seu filho vai precisar tomar a medicação para TDAH? Eu tenho certeza que esta dúvida fica martelando aí na sua cabeça. Você já enfrentou vários desafios até chegar até aqui. O primeiro desafio foi descobrir o diagnóstico e aceitar o diagnóstico. Depois foi aceitar a medicação. E agora fica a grande questão. Ó Deus, ó céus, será que meu filho vai precisar tomar essa medicação para todo sempre? Mas todo sempre é muito tempo. Será que ele vai ter que tomar isso até a adolescência, até a vida adulta? E o que será que vai ser do meu filho? Quem poderá me salvar? Eu, Paula Frati! Gente, só para deixar o assunto mais leve, tá? Vou me apresentar direito. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu ajudo pais a reduzirem os sintomas do TDAH dos seus filhos para que eles se desenvolvam de uma forma saudável e positiva. E hoje eu vou falar sobre o tempo da medicação. Eu sei que é absolutamente angustiante tomar a decisão, aceitar a necessidade da medicação e depois de fato fica a pergunta, meu Deus, mas vai tomar para sempre essa medicação? Como é que vai ser? Quando que vai parar? Posso dar um mês? Será que é uns 3 meses? Uns 6 meses? Um ano? Ai meu Deus, como que vai ser? Será que na adolescência vai estar tomando ainda? Pois bem, deixa eu te explicar alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto que eu gosto de ressaltar toda vez que eu falo sobre medicação. Quem prescreve a medicação é o médico. Aquele carinha ou aquela mocinha que tem um CRM, que é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Esses profissionais são os profissionais mais indicados para diagnosticar e receitar, acompanhar o desenvolvimento do TDAH e receitar a medicação, tá? Então, não sou eu, Paula Frati, porque eu sou psicóloga, neuropsicóloga. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia e não da medicina. Então, o meu trabalho não é medicar, mas eu estou aqui para te trazer informação, conhecimento, para acalmar o seu coração. Mas eu gosto de ressaltar que quem vai prescrever a medicação é o médico, tá? Não é a mãe do amiguinho do seu filho, nem o vizinho, nem o pediatra que você passa o seu filho, e nem o nutricionista, e nem a fonoaudióloga, tá? É o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, dependendo aí qual é o profissional que acompanha o seu filho. E todo profissional, quando vai prescrever uma medicação, ele leva em consideração os sintomas. Então, o TDAH tem como sintomas principais a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Eu ia fazer com essa mão, mas eu cortei meu dedo e eu tô com um band-aid nesse dedo, então não vai ficar bonito eu mostrar essa mão. Então, eu vou dar uma escondida nesse dedo aqui. Então, bora lá. Hiperatividade, impulsividade e desatenção. Esses são os sintomas principais do TDAH. Então, o médico ele vai avaliar os sintomas, a potência dos sintomas, o quanto esses sintomas estão funcionando de uma forma exagerada na vida da criança e principalmente o quanto esses sintomas estão causando prejuízos na vida daquela criança. E como é que o médico deve fazer isso? Preferencialmente, ele deve conversar com a família, ele deve conversar com a escola, se achar necessário, conversar com outros familiares, com os profissionais que acompanham aquela criança, porque muitas vezes aquela criança faz uma terapia, passa com a fono, passa com a psicopedagoga, porque dessa forma o médico tem mais peças, mais respaldo para chegar a uma conclusão. E eu sei que é bem verdade que muitos médicos não fazem isso. Muitos médicos receitam a medicação em uma primeira consulta. Muitos médicos não conversam, malemar conversa com a família, quem dirá que vai conversar com a escola ou com outros profissionais. Eu sei que isso acontece, tá, gente? Sei mesmo. Não é a conduta desejável, mas é a realidade da vida. Então, quando você tem clareza da necessidade desse médico ouvir a escola, outros profissionais, outros familiares,
adianta o trabalho. Se você já sabe que o médico do seu filho não vai fazer todo esse trabalho, toda essa investigação, leva relatórios, leva observações por escrito, pede para a escola fazer um relatório do comportamento do seu filho, pede para os profissionais que atendem o seu filho fazer um relatório simples, objetivo, só para você levar como um dado a mais para o psiquiatra ou para o neuropediatra. Então, mesmo que o médico não tenha essa conduta que eu acabei de dizer como desejável, você pode então auxiliar, levar essas peças para que o médico tenha mais certeza da potência dos sintomas e dos prejuízos que os sintomas do TDAH causam na vida da criança. O médico ele sempre vai optar pela medicação quando os sintomas estão causando muitos prejuízos, sejam prejuízos escolares, nas relações sociais, na própria criança mesmo, então uma autoestima fragilizada, muitas crenças negativas, quando a criança diz, repete, eu sou burro, eu sou incapaz, eu não faço nada direito, eu não tenho amigos, ou uma criança entristecida, uma criança que não tem muita energia, uma criança que está deprimida, enfim, o médico ele vai avaliar os sintomas daquela criança para então fazer a prescrição da medicação certa. E é por isso que o João que tem TDAH toma a medicação X, mas o Pedro, que também tem TDAH, toma a medicação Y. E o Caio, que também tem TDAH, toma a medicação W. Por que isso acontece, Paula? Se os três têm TDAH? Isso acontece porque os três possuem o mesmo diagnóstico, mas muito possivelmente possuem sintomas diferentes e prejuízos diferentes. Então o médico ele sempre vai avaliar, tomar uma decisão a partir dos sintomas e dos prejuízos que a criança apresenta. Agora, muito bem, por quanto tempo essa criança vai tomar a medicação? Depende. Se a criança tem prejuízos e vai colecionando prejuízos, ela vai tomar a medicação então por mais tempo. Agora, se a criança toma medicação, faz terapia, tá conseguindo lidar com os sintomas do TDAH, a família tá dando respostas positivas, tá dizendo que, olha, no final de semana que ele não tomou, foi tudo bem, ele conseguiu se controlar, a gente fez um teste, conseguiu lá fazer as provas sem a medicação. A família vai sinalizando as observações, as melhoras ou as pioras também pode acontecer. E aí, a partir dessas informações, o médico então pode optar por parar a medicação, dar um tempo, interromper, ver quais são os recursos que a criança desenvolveu ao longo do tempo. Então, esse é um ponto importante que precisa ser levado em consideração. Um outro ponto importante é que o nosso cérebro está em desenvolvimento, nosso cérebro ele é moldável, já falei várias vezes essa questão do cérebro aqui, mas vou repetir, não tem problema nenhum, eu gosto de confirmar tudo que eu já disse, eu não tenho problema em repetir. Então o nosso cérebro ele é moldável, ele está num processo de amadurecimento que começa no útero e termina de se desenvolver no início da idade adulta. Tenho certeza que a Camila que edita meus vídeos já sabe as minhas falas, decore salteado. Cá, um beijo. Bom, volta, que eu me perco. Me vem, um pensamento intrusivo aqui, tá vendo? Veio a Camila aqui, um pensamento intrusivo. Não pude deixar, não pude me conter. Precisei falar com a Camila, agora a Camila se retirou e eu vou voltar no meu raciocínio aqui com o TDAH, com os pais das crianças que têm TDAH. Então, uma coisa importante que você precisa saber é que o nosso cérebro está em desenvolvimento, o nosso cérebro é moldável. Então, portanto, é esperado que ao longo da vida da criança, os sintomas mudem. E que ela comece então a controlar alguns sintomas, principalmente se é uma criança que fez terapia, que está nas intervenções desde pequena, então é uma criança que entende o que acontece com ela. E aí ela começa a desenvolver recursos de enfrentamento, ela começa a desenvolver estratégias para lidar com a desatenção, para lidar com a hiperatividade, para lidar com a impulsividade. E eu sei que essas horas você tá pensando, mas como que isso é possível, meu Deus? É possível reduzir os sintomas do TDAH? Meu amor, é absolutamente possível reduzir os sintomas do TDAH do seu filho. É absolutamente possível ajudar o seu filho a se desenvolver de uma forma saudável e positiva. Tô te falando, eu faço isso todos os dias. Eu vejo isso acontecer.
Só que isso não vai acontecer só porque você tá aí pedindo pra Deus, pelo amor de Deus, uma ajuda, uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel chegou, só que você precisa também se aprofundar nesse conhecimento, nessa informação. Quando você entende o que acontece no cérebro de uma criança com TDAH, você então começa a desenvolver as estratégias e ferramentas adequadas para ajudar aquela criança. E você, melhor, ensina a criança a lidar com o próprio TDAH. E essa é a grande sacada da vida, meu amor. Porque a sacada do TDAH é você ajudar o seu filho ou a sua filha a lidar com os próprios sintomas. Eu sou muito desatenta, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar de recurso uma agenda no celular, uma agenda física aqui, onde eu vou escrever, uns bilhetes, post-it. Você vai então auxiliando a criança, que daqui a pouco se torna um adolescente, que vai se tornar um adulto, a lidar com os sintomas do TDAH. E quanto mais recursos a criança tem, mais recursos ela terá quando se tornar um adolescente e mais recursos ela terá quando se tornar um adulto. E quanto mais recursos, menos a necessidade da medicação. Sacou? Pegou? Pegou a ideia? Espero que você tenha pegado essa ideia aqui, ó. Que eu joguei aqui pra você. Pega! Pega e se apropria. Porque, de novo, é absolutamente possível reduzir os sintomas do TDAH do seu filho. É fácil? Tá longe de ser fácil. É absolutamente desafiador, mas possível. Possível. E você consegue isso através do conhecimento, do entendimento do transtorno da criança, do cérebro da criança. Porque aí você vai, então, direcionando essa criança para a potência máxima, para ela conseguir controlar os sintomas. E aí, quando ela vai lá naquele acompanhamento do médico, naquela consulta mensal, e ela vai sinalizando para o médico, olha, eu tenho vários pacientes, adolescentes com TDAH, que não tomam medicação, que já tomaram na infância e que não tomam. Por que não tomam? Porque o TDAH sumiu? Não. Porque essa ideia de que o TDAH some, essa ideia é fantasiosa, isso é mito, tá? O TDAH dos adolescentes que eu atendo aqui não sumiu. O TDAH não sumiu. Mas esses adolescentes desenvolveram estratégias para lidar com o TDAH. Sofrem. Às vezes, chega em época de prova, ficam perdidos? Ficam. Se perdem nos estudos? Sim. Mas os prejuízos são administráveis. Eles conseguem ali, mesmo rebolando, sambando, dar conta do recado. E essa aqui é a grande diferença. Então, se liga nessa ideia, absorve esse conteúdo para você reduzir os sintomas do TDAH do seu filho. E assim, vou confirmar o óbvio mais uma vez. Conta comigo, tá? Porque eu sei como fazer isso. E é por isso que eu estou aqui, te dando vários conteúdos para você realmente seguir no caminho certo e diminuir os prejuízos causados pelo TDAH. Um beijo, até o próximo vídeo.